Muito bom dia! Eu vou ter que ouvir o bom dia de vocês para baixar um pouco essa animação. Bom dia! Agora sim. Gente, que alegria receber vocês nessa manhã. Essa casa tão cheia, essas trocas, essas conversas, essa animação toda. É um momento de realmente que nos alegra bastante, tá? A gente traz aqui, nosso intuito é muito trazer informações para compartilhar com vocês, mas realmente esse momento que antecede ao início aqui é muito interessante, porque a gente vê quantas trocas, quanta conversa, quanta alegria, né, de animação que existe aqui. Então, isso nos alegra bastante. Que sempre seja um momento de networking, de confraternização entre a nossa comunidade. A gente, nessa manhã, tem a alegria de receber o Roberto Klammer, inspetor da polícia. Depois a gente vê o currículo completo dele, para falar sobre um tema sobre crimes virtuais sofisticados. Eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram algum problema com relação a esse tipo de golpes e também precisamos cada vez mais nos prevenir sobre isso. É sobre pessoas, principalmente, né? Mas que afetam as instituições, as organizações também. Então, obrigado, Roberto, pela tua disponibilidade de estar conosco nessa manhã para conversar sobre esse tema tão importante. E tão importante que a gente vê a adesão com o público. Nós tivemos aí mais de 160 pessoas inscritas, e eu peço assim um favor, né? Agradeço as que se inscreveram com antecedência, mas os que deixam para a última hora, tentem antecipar um pouquinho. A gente pode colocar 200 pessoas aqui, desde que a gente faça isso com um dia de antecedência, para poder organizar aqui com o restaurante, para alimentação, porque senão vocês vão ficar só no café com leite, né? E a gente precisa providenciar algo para vocês se alimentarem bem, ok? Então, todos bem-vindos. A gente agradece aos nossos patrocinadores, a Azura, a Sirium, a Energy Telecom, Keyworks, Mercanet, a Nomad, a Soluzione, a Xplay, que estão aqui com a gente patrocinando esse evento desse ano, assim como os nossos apoiadores, a SIC Caxias, a Dupont Spiller Fadanelli, a Jolimon, Sebrae, e a gente também tem um apoio muito especial institucional da Dinâmica Comunicação e do SENAC, que nos apoia também nessas iniciativas. Então, eu convido agora o nosso vice-presidente do Trinopolo, Vinícius Sonda, da FSG, para fazer a sua saudação em nome do nosso presidente, que não pôde estar conosco. Em seguida, ele deixa a mensagem de vocês também por vídeo, para vocês. Obrigado, Edson. Bom dia a todos, tudo bem? Estão aproveitando bem o nosso café da manhã? Tudo certo? Bom, primeiramente, quero agradecer, em nome do nosso presidente, Sandro, e toda a nossa diretoria, a presença de cada um de vocês aqui nesse nosso Bom Dia TI. Como o Edson comentou antes, para nós é uma alegria ver hoje esse ambiente aqui cheio, mesa lá no fundo. Isso mostra o engajamento da nossa comunidade. Uma comunidade de TI que é engajada e que busca, pessoal, conexões. Porque um evento como esse, o Bom Dia TI, é um evento que traz conexões, que traz trocas. Nós viemos aqui, degustamos um belo café da manhã, sentamos em uma mesa e conhecemos pessoas novas, revemos velhos amigos, velhos conhecidos, e mais do que nunca, trocamos, nos conectamos, nos atualizamos. E esse é um ganho que um evento como esse traz. O outro ganho é o conteúdo. E como o Edson já adiantou, nós trazemos hoje um tema que está muito em alta, né? Crimes cibernéticos. Cada vez, infelizmente, cada vez mais a gente vê notícia, cada vez mais é noticiado coisas como essa. E golpes como engenharia social cada vez mais sofisticados, mais elaborados. E como é que nós podemos fazer para se proteger, para que a gente não se torne mais uma vítima. Mas eu não sou especialista no assunto.
Para isso a gente tem o Roberto aqui, ele sim é o especialista, ele que tem o know-how, ele que vai dar dicas valiosas para nós, vai trazer um pouco da realidade, para que a gente não se torne mais um na estatística. De antemão, já quero convidá-los para o próximo Bom Dia TI, o último do ano. Tá? E, mais uma vez, agradecer a presença de cada um de vocês no nosso evento de hoje. O nosso evento, pessoal, ele é feito por vocês e para vocês. Certo? Muito obrigado, aproveitem o evento e tenham uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Obrigado. Obrigado, Vinícius. E o Sandro, a gente está fazendo uma imersão lá em Londres e ele não quis ficar de fora, então ele gravou um vídeo com uma mensagem de bom dia para vocês também. Então, por favor, passe o vídeo do nosso presidente. Bom dia, pessoal. Não podia deixar de vir aqui hoje para agradecer a presença de cada um de vocês e dar as boas-vindas. Parece simples, mas para mim isso já virou um hábito e faço com imenso prazer. Infelizmente, mas por uma boa causa, não estou presente fisicamente com vocês. Porém, sei que todos estão sendo muito bem acolhidos no nosso evento mensal tão esperado, o Bom Dia TI. E olhem só, parece que foi ontem, mas já estamos no Bom Dia TI 163, o penúltimo do ano. E hoje temos a ilustre presença do Roberto Klammer, um profissional que conheço há muitos anos e que aprendi a admirar pela determinação e pelo comprometimento que entrega em tudo que faz. O tema dessa edição é crimes virtuais sofisticados, um assunto extremamente relevante. É impressionante como, infelizmente, pessoas muito inteligentes têm utilizado seu conhecimento para escalar operações criminosas, quase como empresas. Basicamente, o que todo empreendedor sonha fazer de forma honesta. Uma triste realidade, crimes digitais crescem, enquanto pessoas erradas enriquecem com o suor e a confiança de gente do bem. Mas esse não é o meu assunto. Esse é um assunto para o Roberto, a quem agradeço de coração por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui hoje nos presenteando com seu conhecimento. Abraços, pessoal. Nos vemos no Bom Dia TI de dezembro e até lá. E como já estamos falando do Bom Dia TI de dezembro, fiquem atentos, vai ser dia 12 de dezembro, tá? Não é na primeira semana do mês, como de costume. E a palestrante será a Helena Brocado, é uma especialista na área de liderança, inclusive lançou agora há pouco um livro sobre 12 lições para líderes. Um livro que ela vai estar aqui também apresentando, vou ter a disponibilidade de comprar, e é muito interessante porque ele propõe que você leia e estude um livro por mês. Não comece lendo todo, né? Mas desenvolva uma capacidade de liderança por mês. Mas isso é assunto para o mês que vem, né? Eu quero só reforçar, falando em eventos, na mesa de vocês tem uma folhinha como esta, que tem a nossa agenda, o QR Code vai para a agenda do Trinopolo, e a gente tem a Semana do Empreendedorismo na semana que vem, que a secretária Grégora vai nos falar no final do evento. Nós também temos um evento muito interessante em parceria com a UX e com a Virtus CC. A Virtus CC é da Universidade Federal de Campina Grande, e eles são especializados nessa área de EIA para a indústria. A gente vai fazer um workshop com eles lá na UX no dia 18 pela manhã, tá? Então convido vocês a estarem presentes aí, um evento gratuito, as inscrições estão no nosso site, né? E também na semana que vem tem um evento que nos apoiamos sobre a reforma tributária, que é sempre bom a gente se atualizar, organizado pela Speedify. E no dia 26 de novembro, nós estaremos fazendo uma visita institucional ao Instituto Caldeira. Este é o evento exclusivo para associados, tá? Os demais são abertos à comunidade, tá? Mas esse da visita ao Instituto Caldeira são poucas vagas, no total são 25, mas deve ter umas 10 ainda. Então, quem aí aqui dos associados que ainda não se inscreveu, quiser participar, aproveita e faça o quanto antes. Minha gente, visto a agenda, vamos ao que mais interessa. Quero apresentar para vocês o Roberto Klammer. Já vem para cá enquanto a gente vai lendo, depois você complementa.
Roberto ele é mestre e especialista em segurança e defesa cibernética, especialista em MBA em gerenciamento estratégico de projetos, tem certificações pela APMG Price, graduado em administração, análise de sistemas e diploma pela ADESG, inspetor da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, possui experiência de 20 anos na área de tecnologia da informação e segurança da informação, atuando como gestor e consultor em tecnologia e segurança corporativa. E é docente das disciplinas de tecnologias da graduação na Uneftec, na IFSul, e qualquer coisa que faltar, você pode complementar, tem o LinkedIn também. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco e pelo trabalho que vocês têm realizado para cuidar da nossa segurança aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado aí mais uma vez. Edson, o Sandro, o vice-presidente aí, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui, é uma honra, inclusive, né? E ver a casa cheia, a gente percebe aí o prestígio que tem, né? O Trinopolo. Agradecer a todos os amigos que nós temos aqui, né? O pessoal da polícia aí que veio pelo convite, o pessoal da FTEC, os grandes amigos que eu tenho aqui, que são do nosso grupo Cyber Serra, e sempre atuante no setor, né, na parte de segurança e tecnologia. Todos sabem aqui, pelo menos a grande maioria, né, sabe aqui que eu sou oriundo da área de tecnologia, né, e nunca arredei o pé dessa área, né. Então, mesmo integrando aí as forças de segurança pública, né, na Polícia Civil, a gente tenta exercer aí um trabalho, aí uma atividade diferenciada aí que requer esses conhecimentos, né, bem específicos aí, e que hoje em dia a gente percebe aí a grande dificuldade da nossa população, né, acaba trazendo aí grandes problemas aí, e a gente tenta resolvê-los da melhor forma possível, né. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui muitas informações, tá? Mas em específico trouxe aqui alguns casos para a gente verificar nessas situações aí dos crimes virtuais a um nível sofisticado, né? Ou seja, que contenham algumas questões técnicas, algumas questões específicas, né? Que a gente diferencia daqueles crimes virtuais normais, né? Que acontecem no dia a dia, né? Então, a nossa agenda aí que eu preparei para nós falarmos aí durante, no máximo, 50 minutos, tá? Eu pretendo finalizar aí 9h30. Vamos só trazer algumas questões de definições, porque eu não sabia exatamente o público que viria aqui, se era apenas pessoas de tecnologia, né, ou então eram, enfim, outras pessoas de outras áreas, né? Então, algumas definições rápidas aí, tá? Algumas leis que nós temos aí relacionadas aos crimes virtuais no Brasil, tá? Ao modus operandi dos crimes virtuais. Então, aqui eu quero trazer alguns cases para tentar mostrar para vocês como, hoje em dia, né, o crime virtual sofisticado ele vem trabalhando. Inclusive, eu estive ontem no seminário da Polícia Civil e me trouxe aí bastante conhecimento e informações aí que a gente tem, né, dentro da nossa polícia, né, especialistas aí na área também, muitos especialistas nós já temos na Polícia Civil, e a gente consegue então formar aí um grande grupo aí de pessoas técnicas, né, para que a gente consiga, de certa forma, atender às situações que acontecem no dia a dia, né? E os procedimentos que a gente pode ter, então, para facilitar aí, hoje em dia, na solução e na prevenção desses crimes, né? Uma cartilha que eu compartilho com vocês, da Polícia Civil, é uma cartilha que contém vários tipos de golpes, né? Não somente os crimes sofisticados, né? Mas, para compartilhar com vocês aí, se tiverem interesse, esse material aqui, eu só vou fazer uma limpeza nele, digamos assim, né, tirar o conteúdo que é um pouco mais restrito, e aí depois eu compartilho com o pessoal do Trinopolo para vocês terem acesso, tá? Então, rapidamente, crimes virtuais, né, são o quê? Crimes eletrônicos, crimes cibernéticos, tá? É a mesma definição, né, atos ilícitos cometidos se utilizando de um dispositivo eletrônico, de um meio virtual, tá? É a utilização indevida de informações, dados e sistemas de computador, tá? Aqui eu vou trazer alguns temas interessantes que, conversando aí com colegas da Polícia Civil, a gente viu que são temas aí que estão auxiliando muito no crime virtual, né? Por exemplo, as fintechs.
Fintechs, o que são as fintechs, então? São empresas de tecnologia e finanças que oferecem serviços financeiros. Tá? Essas fintechs, o Banco Central do Brasil acabou facilitando, né, o surgimento dessas fintechs e a operacionalização delas. Tá? Então, essas empresas elas não possuem sede física, né, só existem no mundo virtual, né, em regra, tá? E elas oferecem, então, esses serviços financeiros de uma forma flexível, facilitada, tá? Que muitas vezes elas podem, então, serem utilizadas, né, pelos criminosos, né, principalmente nos crimes virtuais sofisticados, né? Alguns exemplos aqui de empresas, né, e algumas operações que aconteceram onde nós tínhamos fintechs envolvidas, né? Tem um vídeo aqui que o rapaz vai passar para nós. Ele mostra aqui esse vídeo, né, uma organização criminosa com sede principal em São Paulo, que se utiliza dessas empresas aí, né, para conseguir fazer toda a lavagem do dinheiro que ela coleta dos crimes que ela pratica, não somente virtuais, né, mas outros crimes, né. Puder passar o vídeo aí para nós? Perfeito. Nesse caso aqui, né, nós temos a atuação da Polícia Federal junto com a Receita Federal, né, por causa desse crime interestadual, né, envolvendo uma organização criminosa que ela já pode ser definida, né, por muitos países aí como uma organização terrorista, né. Então, elas se utilizam dessas fintechs pela facilidade, né, no uso delas em contas laranjas, né, na utilização aí para fazer, a gente chama de bolsões, né, bolsão de dinheiro, onde muitos crimes virtuais são direcionados para algumas contas com CPFs e CNPJs de laranjas, tá? E dessas contas vão para outras nelas. Aí tem a parte da disseminação, né? Então, para outras contas, e assim o crime vai se concretizando, né? E os gateways de pagamento, tá? Inclusive, aí, o amigo colega da Polícia Civil, o Davi, me trouxe essa situação aí, né? Os gateways de pagamento cada vez mais sendo utilizados, tá, pelas organizações criminosas, dentro dos crimes virtuais e também fora dos crimes virtuais, né? Porque são o quê? Intermediadores de pagamentos, né? Então, tem fintechs que possuem gateways de pagamento, tá? E tem gateways de pagamento que são exclusivamente, oferecem esse serviço exclusivo, né? Então, como esses exemplos que eu mostrei abaixo, uma empresa aí aberta há 19 dias e recebeu aí 45 milhões de reais, se utilizando, né, de diversos crimes que foram parar nas contas de algumas dessas empresas aí, nesse caso aí foi a Monexa, né, que é um gateway de pagamento, né. Se puder passar o vídeo aí também. Hacker atingiu o sistema de uma empresa de tecnologia que integra o sistema Pix. Ao vivo de Brasília, o Caião Messina traz as informações. Exatamente. O ataque hacker foi confirmado pela empresa Sinqia, que conecta instituições financeiras ao sistema do Pix operado aqui pelo Banco Central. O BC conseguiu bloquear cerca de 380 milhões dos 420 milhões desviados de um banco e de uma associação de crédito. A Polícia Federal foi acionada. De acordo com a Sinqia, não há evidências de que os dados dos clientes tenham vazado. O Banco Central ainda não se
manifestou. Esse foi o segundo ataque virtual a companhias que integram o sistema do Pix em menos de 2 meses. Em julho, o alvo foi a CIM Software, que perdeu cerca de 800 milhões de reais. Voltamos a São Paulo. Essas empresas são utilizadas, né, por esses criminosos aí, para fazer então essa, porque muitos pensam, né, poxa, mas eu caí num golpe, né, por que a polícia não consegue barrar o dinheiro lá na conta, não consegue travar aquele dinheiro lá, né, aquele valor que está lá, muita gente deve estar caindo em golpes, né, como esse e cai nas mesmas contas, ou todas elas são semelhantes, né? Então, por causa que essas empresas se utilizam da flexibilidade, que teve resoluções recentes, tá, que o Banco Central agora está, então, endurecendo algumas regras para funcionamento desses gateways de pagamento e das fintechs também. Tá? Então, agora o Banco Central vai começar a monitorar essas contas, né, que foram abertas recentes, que possuem movimentações financeiras volumosas, né, em curtos espaços de tempo, e que dessas contas, muitas vezes, o dinheiro ele passa para diversas outras contas. Então, agora vai começar esse trabalho, é recente isso, faz algumas semanas, né, e vai endurecer, então, a fiscalização sobre essas empresas para tentar conter, né, o que nós temos aí dentro dos crimes, não somente os virtuais, né, para o enriquecimento ilícito, né, dentro dessas organizações criminosas. E aqui eu trago rapidamente também algumas leis que nós temos no Brasil, algumas vocês já conhecem, né, as leis aí sim relacionadas a crimes virtuais. A lei de 2012, 12737, trazia dentro do dispositivo, dentro dessa lei, né, trazia a definição do que é um crime virtual, né, invasão do dispositivo informático, mediante quebra de segurança, enfim, tem toda uma definição lá que, vamos lá, naquela época lá foi difícil acontecer, então, processos, né, criminais com relação a esse crime. Primeiro, porque a definição estava muito mal escrita, né? E segundo, porque as penas eram praticamente irrelevantes, né? Agora, em 2021, então, com essa nova lei, 14155, né, que complementou a lei dos crimes virtuais, aí sim trouxe para nós, tá, as definições mais do que acontece na realidade, né, que é o quê? O furto, se utilizando do meio dispositivo eletrônico ou informático, furto de dados, né, e a fraude eletrônica, então dentro do estelionato, né, que traz também a fraude cometida por utilização de informações fornecidas pela vítima, né? Então aqui está o famoso estelionato eletrônico, né, onde as penas de ambos os crimes, aí sim, aí são penas mais severas, né? Vocês podem verificar aí que nós temos aí, ela já inicia como reclusão e é de 4 a 8 anos. Né? Então são penas bem interessantes, né? E com essas definições aí que nós temos nessa lei criminal, fica mais realista, né? Você conseguir indiciar, né, um criminoso que se utilizou então do meio virtual para aplicar um golpe, né, ou que conseguiu invadir os sistemas de uma empresa para furtar dados, né? Então está bem mais próximo do que acontece na realidade, né? Trouxe para vocês aqui um mapa, né, para vocês terem uma ideia. Aqui, desse lado, passei aqui. Não sei onde é que é o pointer aqui, né? Mas do lado da esquerda, tá? Vocês podem ver que é um mapa aqui da região Serra, onde eu extraí lá as ocorrências deste ano, de janeiro até agora, relacionado apenas a estelionatos. Tá? E no lado direito, nós temos as ocorrências registradas que estão relacionadas a estelionatos utilizando um meio virtual. Tá? Vejam a quantidade, tá? São milhares de ocorrências. Isso que ambas, elas não se eliminam, né? Elas se somam. Tá? E na parte da esquerda, o estelionato, muitas vezes, na hora do registro, tá? Quem está registrando, ou mesmo aquele registro virtual, né, se utilizando da delegacia online, não soube descrever direito, né, no histórico, a situação que aconteceu. Então, na verdade, não deveria ser um estelionato comum, né? Deveria ser um estelionato se utilizando de um meio eletrônico, né? Então, para vocês verem aqui a quantidade que nós temos, né, de crimes, né, sendo registrados, e aqui embaixo vocês podem ver, né, tem um link aqui, mas não vamos entrar aqui nele, 215 vítimas por dia no estado, tá? Por dia. Né? Então, são milhares de ocorrências,
é algo que vem aumentando de forma exponencial. Vocês podem ver aqui nesse gráfico a evolução do crime de roubos versus estelionatos, né? Vejam, desde 2018 para cá, nós temos uma exponencial, né, um aumento, né, de 426 mil, isso no Brasil, tá? Para quase 2 milhões. Tá? Quase 2 milhões. E aí nós temos uma decrescente aí para os crimes de roubo, né? Não sei se vocês lembram, né? Mas 10, 15 anos atrás, nós tínhamos muitos crimes de roubos graves, né? Assalto a carro forte, tentativa de roubo à agência bancária, e aí isso diminuiu bastante. Vocês podem ver, não tem mais. Aqui na região sul é bem difícil. Acontece mais o novo cangaço lá na região norte, né? Mas na região sul diminuiu bastante, né? Por quê? Obviamente, né? Porque os crimes relacionados ao meio virtual vêm aumentando demais. Inclusive tem pesquisas que já trazem que é um dos crimes que vem se destacando nas organizações criminosas, inclusive gerando mais recursos financeiros ilícitos do que o próprio tráfico de drogas. Já tem pesquisas trazendo isso, já se equiparou e já está ultrapassando, para vocês verem o tamanho da dimensão, né? São bilhões de reais por ano. Tá? Entre outras leis que nós temos, eu quero só destacar o Marco Civil. Tá? O Marco Civil ele é muito importante para nós, Polícia Civil, para a investigação, porque ele traz aqui duas definições muito importantes, tá? Que é o provedor de aplicação e o provedor de conexão. Tá? O provedor de aplicação, então, é aquele serviço que você utiliza na internet, né, de grandes players de mercado que nós temos, ou players locais, que oferecem, então, algum serviço de tecnologia, né? Uma hospedagem, oferece um serviço de e-mails, de armazenamento, né, de redes sociais, todos eles são classificados como provedores de aplicação. Tá? No Marco Civil, o provedor de aplicação ele tem a responsabilidade, tá, e o dever de armazenar dados durante 6 meses de todas as pessoas relacionadas a logs de transações, né, logs de conexões. Tá? 6 meses. Já o provedor de conexão é o provedor de internet, que fornece a internet. Então, esse provedor de conexão, ele tem o dever e a obrigação de armazenar os logs, né, os dados, referente aos seus clientes, durante 1 ano. Tá? Isso é muito importante, porque muitas vezes a ocorrência chega para nós, tá? E então nós iniciamos a investigação e muitas vezes, dependendo do tempo, né, a ocorrência, até ela chegar para a investigação, muitas vezes ela passa por alguns filtros, né, umas análises, passa por algumas situações, né, que precisam ser analisadas, e até chegar para a investigação, muitas vezes demora semanas. Até a gente começar a solicitar dados, né, informações relacionadas àquele crime, muitas vezes demora mais 2, 3 semanas, e assim vai se passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E aí como é que nós vamos conseguir as informações para iniciar a investigação? Né? Então é muito importante esse Marco Civil, e as empresas estão respeitando, né? A grande maioria das empresas possui um portal específico para a segurança pública, onde nós solicitamos esses dados, então, para conseguirmos, então, as provas de materialidade e indícios de autorias necessários, né, para a investigação. Aí eu trouxe para vocês um termo, tá, que surgiu recente, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? A gente conhece o SaaS, né, o Software as a Service, a gente conhece o IaaS, né, Infraestrutura como Serviço, mas o CaaS ele é relativamente novo. Tá? Ele tem uns 2, 3 anos, mais ou menos. E ele vem crescendo cada vez mais. É o crime como serviço. Tá? Nas palestras de ontem, ficou bem evidenciado num caso que foi explicado aí por um colega, um especialista aí também na área de tecnologia, que trabalha no Departamento de Crimes Cibernéticos do Estado, da Polícia Civil. Trouxe aí toda uma contextualização de um crime que aconteceu, e justamente nesse formato de crime como serviço. Né? Então, as quadrilhas, as organizações criminosas, que não precisam efetivamente ser as mesmas que a gente conhece por aí, né? As organizações relacionadas ao tráfico de drogas, né? Mas sim quadrilhas especializadas, né?
hackers, golpistas, tá? Golpistas esses que muitas vezes não têm conhecimento técnico, né, em informática para fazer qualquer tipo de invasão em sistema, mas têm conhecimento em engenharia social, tá? Estão se utilizando então dessa organização, né? Então nós temos aqui, para vocês terem uma ideia, um formato de como acontece esse crime as a service, né? Então nós temos a definição do alvo, né, através de dados vazados furtados, interrelações com outros alvos que eles já tinham antes, e o spear phishing, né? O spear phishing é aquele conhecido que vocês, diante de uma situação que eles identificam, né, uma vulnerabilidade em uma pessoa, às vezes politicamente exposta, né, um empresário, né, um sócio de uma empresa relevante, eles definem esse alvo aí e eles atacam até conseguir chegar no seu objetivo, né, que é conseguir, então, praticar o crime para obter os valores indevidos, né? Então, define o alvo, no segundo faz uma pesquisa OSINT, né, OSINT usando as fontes abertas, né, então, de qualificação, redes sociais, informações relevantes, né? Hoje em dia você sabe muito bem, quem é de tecnologia, que não é difícil, é muito fácil, né, você conseguir informações hoje em dia de uma pessoa. Num terceiro passo, eles definem a estratégia. Então, aí você tem análise de informações, análise do perfil, análise de ferramentas que serão utilizadas para o crime. Tá? Num quarto passo, tem a equipe, definição dos trabalhos e responsabilidades. Num quinto passo, o ataque. Né? Como vai acontecer esse ataque? Né? Então, pela definição da estratégia e da equipe que vai fazer parte disso, né? A execução, acompanhamento e fechamento. Tá? E no financeiro, então, a utilização desses meios que eu acabei de falar, né? As fintechs, os gateways de pagamento, carteiras criptos, né? E contas laranjas. Tá? Então, essa organização criminosa especialista, digamos assim, né? Para crimes cibernéticos, né? Eles possuem pessoas específicas que fazem, muitas vezes, algum trabalho, né? Por exemplo, pesquisa OSINT, né? Qualificação. Então, você tem lá diversas formas de você conseguir a qualificação de pessoas. Pode ser uma pesquisa simples no Google, né? Ou pode ser uma pesquisa mais avançada, se utilizando da Deep Web e se utilizando de APIs. Olha o que eles estão fazendo. Tá? Eles estão invadindo os sistemas, alguns sistemas públicos de informações. Eles, através dessa invasão, eles abrem uma porta. Nessa porta, eles conectam uma API. Tá? E aí eles criam, né, desenvolvem um software que se conecta a essa API para você conseguir obter informações de qualificação que estão naquele banco de dados. Né? Então, você tem grupos, por exemplo, no Telegram, grupos aí a gente chama de puxadas, né? São grupos que você consegue facilmente informações, não somente nome, CPF, data de nascimento, você consegue endereço, você consegue o último valor de pagamento, né, de salário, você consegue endereço, nome dos pais, se tem filhos, da família inteira, os últimos endereços, os últimos veículos que possui em nome dele. Então, tu possui uma série de informações. Né? Tudo se utilizando, então, dessas ferramentas, como eu falei, né, onde você tem especialistas que só fazem isso. Tá? Só invadem sistemas, né? Tem essa especialidade de invadir sistemas, encontrar a brecha, a porta aberta lá, né, a vulnerabilidade, conectar uma API nessa porta, nessa vulnerabilidade, e eles possuem um outro sistema que faz a conexão com essa API para buscar essas informações. Tá? Assim como nós temos especialistas na parte financeira. Então, tem o cara aqui, ele possui, ele faz a coleta de pessoas, né? Então, ele busca pessoas que querem ser laranjas, muitas vezes pagando um percentual, obviamente, né? Querem ser laranjas de contas. Então, eles têm diversas contas em nome de pessoas físicas, outras contas abertas em nome de pessoas jurídicas, né, para conseguir fazer a movimentação de dinheiro volumoso. Né? Vocês sabem que um CPF dificilmente vai passar em branco quando tem uma movimentação de milhares, milhões de reais. Né? Então, eles utilizam CNPJ. Né? E, para isso, eles têm pessoas então, que se, digamos assim, voluntariam, né, recebendo um meio de pagamento para ter essas contas aí, né, para manter essas contas em pessoas físicas e jurídicas. Então,
tu tem lá um especialista nisso, só busca esse tipo de situação. Tá? Assim como tu tem especialistas na definição do alvo. Vai ter o cara lá que vai buscar pessoas importantes, politicamente expostas, ou que possuem investimentos em algumas fintechs ou em alguns bancos e está, por exemplo, com vazamento de dados do GovBR, né, um caso que foi aquele caso do médico, né, não sei se vocês lembram aí de uma situação criminosos estavam manipulando, né, alguns médicos, eles conseguiram invadir as contas do GovBR de alguns médicos e através dessa conta GovBR eles conseguiram criar uma conta em uma fintech em nome desse médico para fazer a transferência de uma aplicação que esse médico tinha em outra conta, né, de um outro banco. Então, eles são especialistas nisso, né? E aí, quando você busca um serviço esse caso aqui, né, você pega um pouco de cada um, né, para praticar o crime que você deseja, né? Que é, eu quero fazer criar um golpe aqui, onde eu vou criar uma página falsa aqui da empresa tal. Vou buscar aqui pessoas que já compraram produtos nessa empresa, então eu vou lá no especialista lá das definições de alvo, ou das pesquisas OSINT, né? Eu vou montar esse site falso dessa empresa, eu vou lá para o pessoal do ataque ali, né, ou da estratégia, tá? E aí eles montam essa página para ti, tudo, né, com uma cobrança como se fosse, né, um caso, né? Você paga um aluguel do serviço, né? E assim você vai, então, fazendo com que mais pessoas, né, se utilizem aí dessas ferramentas de crimes virtuais, né? Isso aqui é um exemplo, né? Um site que gera boleto falso. Tá? Um site ali é papelfalso.com. Tu gera um boleto falso aqui, tá? Tu pode pegar esse boleto e vincular a uma conta em um gateway de pagamento, né? Ou utilizando uma fintech, tá? E aí você envia esse boleto. Muitas vezes, eu vou buscar aqui quais são as pessoas em um raio de de uma cidade específica, né? Quem é que tenha o plano Unimed, por exemplo. E aí eu vou mandar um boleto falso, próximo da data de vencimento desse boleto dessa pessoa, vou mandar um boleto falso para fazer o pagamento, e esse dinheiro vai para onde? Vai lá para o gateway de pagamento, fica em custódia desse gateway, que depois eu tenho um acesso lá, muitas vezes utilizando de um laranja, para buscar aquele dinheiro que está num bolsão, e aí eu posso levar esse dinheiro para outras contas fintechs laranjas, né, ou levar para carteiras criptos, conforme a situação. Tá? Então, nós temos vários tipos de crimes virtuais. Tá? Aqui os crimes virtuais comuns, que existem hoje, né, vocês já devem ter, pelo menos, visto alguém, um familiar, um amigo, né, que passou por algum desses. Né? Então, são vários tipos. Trouxe aqui os principais, né, porque nós temos também variações desses crimes. Tá? Golpes virtuais financeiros afetaram cerca de 56 milhões de brasileiros. Tá? Isso no ano passado. Tá? Então, para vocês terem uma ideia do problema que traz isso. Né? Um destaque aqui para o golpe da mão fantasma. Muito interessante, porque tentaram aplicar esse golpe em mim, e eu fui dando corda para entender bem como é que era o golpe. Né? Então, é muito simples. Né? O cara liga, ele se utiliza de uma técnica interessante, que é o spoofing, ID spoofing. Né? Então, ele liga se utilizando de um número de telefone que muitas vezes pode ser do banco, e era do meu banco o número, tanto é que eu tinha cadastrado aquele número, né? E quando eu recebi a ligação, eu vi que era uma voz, né? Geralmente o banco não me liga, né? Quando ele liga é para pagar alguma conta que eu não paguei, eu sabia que eu tinha pago todas as contas, né? Aí, poxa, né? Vamos dar trela. E aí, qual foi o resultado da situação? Ele estava me induzindo, então, a fazer a instalação de um aplicativo para fazer acesso remoto no meu celular. Né? Ele estava alegando que o meu celular estava infectado com vírus, né? Aí para fazer o acesso remoto, e através desse acesso remoto, ele estaria, então, provavelmente, porque eu não segui adiante, né? Estaria me orientando a acessar algumas aplicações, alguns aplicativos, ou o próprio aplicativo do banco, e através dali ele conseguiria visualizar e fazer algumas atividades ali que eu estaria acompanhando, e provavelmente seriam transferências de valores para outras contas. Né? Então, um golpe bem interessante. Né?
A maioria dos golpes se utilizando desse fator aqui, né? Dessa situação aqui que é a engenharia social, né? Vocês já ouviram falar? Manipulação, né? Manipulação de pessoas cada vez mais técnica, né? Cada vez mais assertiva, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, um exemplo, tá? Usei aqui um bot do Telegram, tá? Onde eu busquei informações minhas, tá? Então, é um grupo no Telegram que tem 300, 400 mil pessoas, tá? Esse robô, o que ele é, né? Efetivamente, né? Ele é controlado por um hacker especialista lá na coleta de informações, onde esse hacker ele comprou um serviço de um outro hacker que invade sistemas, né? Cria lá, identifica as vulnerabilidades, conecta as APIs para ele conseguir trazer essas informações, né? Então, eu, por exemplo, coloquei aqui meu CPF, né? Mas também eu coloquei meu telefone, busquei aqui meu CPF, meu telefone, trouxe os meus dados, tá? E aí ele perguntava aqui num outro módulo, né, se eu queria a pesquisa completa ou a resumida. Ele trouxe tudo sobre a minha vida, trouxe o carro que eu tenho, como eu falei, né, da minha propriedade, trouxe onde eu moro, os últimos endereços que eu tive durante 10 anos, trouxe onde eu trabalhei, trouxe informações de cargos que eu já tive, trouxe diversas informações, né, inclusive o último salário pago, tá? Então, são informações, além de informações históricas, né, também informações atualizadas, onde o golpista ele tem um leque de informações para trabalhar bem interessante, tá? Um bot do Telegram, tá? Claro, esses bots, muitas vezes eles caem, outras vezes eles voltam, então eles estão sempre, bem dinâmico esses bots, né? Esses grupos aí com esses bots, tá? E aqui eu trouxe para vocês uma ferramenta OSINT Framework, onde você consegue trabalhar com diversas ferramentas, depende de qual ferramenta você prefere, né, para fazer pesquisa, para praticar, criar uma página falsa, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui, né? Pesquisei meu nome no Jus Brasil, tá? Me trouxe alguns processos, né, uns processos que estão em aberto com o meu nome, tá? E aí nós temos o golpe do falso advogado, tá? Um golpe que, em teoria, não é sofisticado, é um golpe simples, tá? Mas vejam a assertividade dele, tá? Um doutor Rogério, seria, em teoria, o meu advogado, de um processo que ele buscou lá no Jus Brasil, e viu que aquele processo estava andando, e viu a situação daquele processo, o conteúdo dele, né? E mandou informações dizendo, o teu processo X lá, ele deu positivo, né? Foi julgado, procedente e tal, você tem valores a receber, agora você só precisa fazer o pagamento, né, um débito de custas do processo no valor de R$ 3.862, tá? Caramba, né, onde é que ele tirou esse valor, né? Eu fui lá vendo o processo, e eu fiz um cálculo rápido lá, e realmente era esse valor que dava. Então tá bem certinho, né, as informações. O sistema está aguardando apenas o pagamento para a liberação. Show de bola, né? Eu já tinha sacado, né? Então vou mandar a trela, né? Beleza, me manda aí o link, então, para fazer o pagamento, se utilizando de um gateway de pagamento. Mandou o link, né, gerou um QR Code, né, Pix, né, a ferramenta Pix ali para fazer o pagamento na hora. O pagamento pode ser realizado pelo QR Code ou via Pix. Show de bola. Eu falei, não, beleza, vou realizar o pagamento. Aí o que eu fiz? Fiz uma contra-inteligência, né? Então vamos pegar quem que é esse cara aí, né? Fui lá e, claro, não paguei, né? Mas eu mandei um outro link para ele. Eu falei, show de bola, cara. Eu fiz o pagamento, está aqui o comprovante. Daí, na continuação da mensagem, ele disse, obrigado, vou validar aqui o pagamento, agora você continue a monitorar aí o processo que eles vão depositar diretamente na tua conta. Beleza. Quando ele clicou no link, deu a cara dele, tá ali o nosso amigo, tá? O advogado Rogério, né? E lá embaixo, se vocês conseguirem ver, é a localização do GPS dele. Veja onde é que ele está. Está na Bolívia. Na Bolívia. Fiz uma pesquisa rápida dessa localização, tá? E deu num centro de reabilitação lá, né? Não sei se é exatamente porque é um local grande ali, né? Não sei se não é um presídio, tá? Também não fui atrás para ver se exatamente era um presídio, né? Enfim, tá aí o golpe,
né? Tá aí o cara que estava tentando praticar o golpe, tá? Ele fez o quê? Se utilizou do CAS, né? Para tentar esse enriquecimento ilícito aí, tá? Ah, como é que nós faríamos, por exemplo, se ele tivesse, né, conseguido aplicar esse golpe, se eu tivesse feito o pagamento, tá? O que acontece? Esse dinheiro ia cair nesse gateway de pagamento, tá? Aí nós teríamos que notificar, né, enviar. Primeiro tem que fazer uma ocorrência, tá? Aí depois nós faríamos a notificação para esse gateway de pagamento, solicitando os dados de qualificação daquele valor que foi recebido diante de um pagamento que foi utilizado um ID aí do QR Code, né, para efetivar o pagamento, né? Aí eles iam dizer que essa conta, né, esse valor está numa conta bolsão, onde são recebidos todos os pagamentos de diversas coisas, né? Eles misturam lícito com ilícito, né? Então o gateway de pagamento não é uma empresa criminosa, né? Ela oferece esses serviços, né, de conexão com aplicações para facilitar nos pagamentos e direcionar o valor para outras contas, né? E aí ele ia passar quais são as contas que foram depositadas, né, que foram transferidos esses valores. Provavelmente seriam contas de fintechs, tá? Aonde fiquei sabendo ontem que existem fintechs que não exigem a validação biométrica para você abrir uma conta, ou seja, não precisa tirar foto. Tá? Não sabia disso, eu pensei que todas as fintechs eram obrigadas, tem algumas que não fazem. Tá? E aí, diante dessa informação, nós notificaríamos, então, né, essa fintech para trazer as informações da conta que estaria esses valores que foram transferidos. Provavelmente seria uma fintech que não exige essa validação biométrica, não teria a foto da pessoa e estaria em nome de Laranjas. Né? Muito provável. E aí você teria que tentar indo, né, buscando, né, puxando esse fio cada vez mais para ver até onde vai dar. Né? Golpe da empresa fantasma. Tá? Aqui nós temos uma sofisticação a mais. Tá? Nós temos aí a definição de alvos, tá? Nessa empresa fantasma. Temos alvo principal, seria a empresa principal, né, a empresa vítima principal. Teríamos uma intermediária secundária e uma intermediária terceira. São 4 pessoas envolvidas, 4 empresas envolvidas, sendo que o alvo principal é a empresa, seria a que vai trazer, né, os valores mais volumosos. Né? Então, definição da vítima principal, o alvo, daí coleta de informações, né, de cada um dos alvos, de forma específica, tá? A estrutura organizacional, estrutura técnica, parceiros, perfil empresarial. Tá? Temos a definição da estratégia de ataque, nesse caso aqui foi uma engenharia social. Tá? E nós temos envio de mensagens, né, para o alvo 1, alvo 2 e alvo 3, então, através dessa engenharia social, para quê? Para se fazer passar por uma empresa idônea. Então, o que eles criavam? É o golpe da arara. Tá? O golpe da arara se utilizando de meios técnicos. Né? Então, eles ligam para uma empresa vítima principal, se passando por uma outra empresa de renome. Tá? Eles, em algumas situações, que já aconteceu, né, em algumas vezes, eles registram um domínio muito próximo do que é da empresa-alvo principal. Por exemplo, a empresa-alvo principal é trinopolo.com.br. Eles registram lá o domínio trinopolo.ind.br. Tá? E aí eles utilizam de uma ferramenta, né, para quê? Para criar o ambiente técnico, né, conseguir mandar e-mails utilizando esse domínio, configuram tudo isso aí, né? E aí começam a mandar e-mails para a empresa principal, sabendo que a empresa principal tem negócios e parcerias com essa outra empresa e que ela é de renome, né? Fazendo o quê? Solicitando um pedido, né? Dizendo que, parcelando esse pedido, em algumas situações eles pagam uma das parcelas, né? Para mostrar que tem que aquela negociação, né, está correta, né? Pagam uma das parcelas, mas aí eles vão lá, claro, daí eles têm toda a parte logística também, né? Então eles têm criminosos aí que têm frota de caminhões, né? Ou que têm empresas, se utilizam dessa empresa intermediária, que também pode ser uma outra vítima, que é o que aconteceu numa outra situação. Né? Eles contrataram uma empresa de transporte, se utilizando de um aplicativo da internet, né, um aplicativo, contrataram essa empresa de transporte para ir lá buscar a carga e depois levar num outro pavilhão e contratar uma outra empresa de transporte para buscar nesse pavilhão e levar para um cliente que já tinha comprado a mercadoria. Então, eles eram meio que intermediários.
né? Então, é um golpe, em teoria, né, mais simples, mas que em algumas situações se utiliza de algum tipo de sofisticação, né, alguma situação um pouco mais técnica, né? Então, aqui eu trouxe alguns golpes sofisticados que nós temos, então, nos crimes virtuais, né? O SimSwap, ele é utilizado em algumas situações, né? O que é o SimSwap? Não sei se alguém já ouviu falar, mas é eu habilitar um número de telefone de uma vítima em um outro chip. E através dessa habilitação nesse outro chip, tá? Eu consigo, em alguns momentos, recuperar contas de e-mails ou outras contas de perfis que essa pessoa tem. Me apoderando desses perfis, dessas contas, eu consigo aplicar golpes, né, utilizando engenharia social. Tá? Então, esse seria o SimSwap. Em algumas situações, eles conseguem recuperar a conta bancária da vítima, né? E aí, através do acesso à conta bancária, se passando por eles, né, consegue fazer movimentações financeiras, né? Sites clonados, registros de domínio, inclusive com o registro de domínio, que é o que eu comentei agora há pouco, né? Esse business email compromise, ou seja, comprometimento do e-mail corporativo, é um crime que eu conheci em 2022, em uma conferência que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul com polícias americanas, onde eles trouxeram, na época, essa situação que naquele momento estava em grandes volumes de crimes virtuais lá nos Estados Unidos, tá? Que são invasões, eu vou trazer um exemplo aí depois, mas são invasões de contas de pessoas que trabalham numa empresa e, através dessa invasão dessa conta, eles conseguem internamente, né, aplicar o golpe, ou seja, solicitar pagamentos se utilizando um e-mail, por exemplo, de alguém do financeiro, de um diretor financeiro, de um diretor comercial, né, solicitar um pagamento para o seu subordinado faz o pagamento, pensando que é uma ordem legal, né, lícita, mas é alguém se passando por esse diretor, por essa pessoa, né, que tem o e-mail que foi invadido, né? Ataques de vulnerabilidades técnicas, né, o ransomware, já bem batido, né? Ataques de negação de serviço e piratarias, né? Então, esses são os crimes que que eu consegui reunir aqui. Claro que tem várias vertentes também desses crimes também, né, que podem ser considerados sofisticados, né? Um bem interessante que aconteceu semanas atrás, né, o golpe do arquivo zipado, que estava sendo enviado, né, pelo WhatsApp, inclusive com algumas regras, né, dizendo que esse arquivo ele teria que ser aberto em um computador, né, ou seja, se utilizando do WhatsApp. E aí, em alguns grupos que eu faço parte ali, houve algum especialista aí técnico, né, pegou esse arquivo zipado, descompactou ele, tem um arquivo VBS lá dentro, né, o VBS é um executor, né, e conseguiu fazer uma engenharia reversa nesse arquivo VBS ali, e aí trouxe algumas situações, né, que ele estava executando, que ele executa, né, em um computador quando ele é, então, colocado em prática, né, quando o usuário clica nele 2 vezes. O que eu trago principal aqui é uma funcionalidade que ele tinha, que era fazer o envio desse mesmo arquivo para todos os contatos que ele tem do WhatsApp. Então, você com o WhatsApp aberto, ele se utilizava ali ele injeta no WhatsApp web, né, de uma funcionalidade, né, para que ele se reenvie para os próprios contatos da vítima. Então, veja uma manipulação ali, né, a engenharia social que ele consegue fazer ali. Né, os teus contatos, né, pensando que estão recebendo mensagens suas, né, relacionados a esse vírus aí, né, então traz um pouco mais de veracidade, né, nessa situação do golpe, né. Golpe do site de recrutamento, né, várias pessoas me mandaram aqui uma situação relacionada a esse site de recrutamento. Eles criaram um site fake, tá? Esse site fake, eles buscaram informações de pessoas que teriam se candidatado ou se inscrito em algum tipo de vaga, tá? Mandaram para essas pessoas mensagens no WhatsApp dizendo: ó, você foi selecionado para uma vaga, para você concluir a sua seleção, né, e começar então a entrevista, marcar a entrevista, você precisa fazer o cadastro aqui. Se você já tem o cadastro, é só clicar ali que, né, já tem o cadastro, ele vai fazer o download de um APK, né, e aí através desse APK você instala ele. É um APK, claro que não é da loja oficial, né, e ele funciona apenas para Android.
É um APK de fontes desconhecidas, então tem que fazer algumas liberações técnicas, aí, né, mecanismos de segurança do celular, e você instala, então, esse APK, que, através... Não, então, esse APK, o que ele vai fazer? Provavelmente, né, ele vai criar... Eu não cheguei a fazer a engenharia reversa dele, né, para saber, mas provavelmente ele vai criar uma forma de monitoramento das suas ações do celular, talvez buscando senhas, né, senhas de bancos, ou acesso ao bancos, ou enfim, ele vai fazer algum tipo de monitoramento. É uma invasão técnica ali no celular com o Android, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui, ó, vejam só, né? Se você for só pela situação de, vamos ver se o site ele realmente é legítimo, vamos ver se ele tem uma assinatura digital, se ele tem um certificado digital, ele estaria, tá, com todos os mecanismos de validação de autenticidade corretos. Tá? Então, não é por aí que você consegue ver, né, se um site ele é legítimo, né, se ele é verdadeiro. Tá? Então, muitas vezes, não apenas pela análise técnica do site. Né? Recrutamento versus... Então, o que ambos têm, né, nos sites falsos e no caso desse do recrutamento? Né? Vejam o domínio. Né? Peguei ali um outro golpe aí que um outro amigo caiu. Né? Ele tem ali, ó, lojasperini.com, né? Fez uma compra nessa empresa aí, tá? E o domínio oficial é lojasperini.com.br, né? Vejam só onde é que eles têm a situação aí que chama atenção, né? Então, dados do recebedor, né? Então, o site, então, ele está hospedado em empresas HostGator, né, GoDaddy, Parking, né, que dá hosting, e dados do recebedor, ó, vejam, tá? Easy Econ Limitada, né, empresa Simpay Pagamentos Limitada, né, uma instituição de pagamento fintech. Tá? Aqui, rapidamente, que nós estamos fechando aí, né? O Business Email Compromise, né, traz aqui a vítima principal, então, e a vítima intermediária, coleta de informações, da mesma forma como aconteceu aquele golpe da empresa fantasma, né? Muito semelhante. Estratégia de ataque, então, engenharia social e técnicas avançadas, porque ele se utiliza da invasão de um e-mail. Né? Então, muitas vezes, o que eles fazem? Eles vão buscar no LinkedIn o perfil de uma pessoa, que ela é gerente financeira, coordenadora financeira, gerente comercial, enfim, permeia por essas áreas e cargos de coordenação, de gerência, né, de liderança. Tá? Eles fazem uma tentativa de ataque dentro das redes sociais dessa pessoa, os perfis pessoa física dela. A partir do momento que eles conseguem invadir, eles coletam informações dela, verificam se tem alguma situação para poder fazer recuperação da conta de e-mail corporativa, como é que eles vão fazer, né, para poder invadir a conta corporativa. Em algumas situações eles conseguem, porque a senha é a mesma, né? A senha do e-mail que eles conseguiram invadir, muitas vezes é a mesma senha do e-mail particular, é a mesma senha do e-mail corporativo, conseguem acessar o e-mail corporativo, a partir dali eles monitoram para saber o que essa pessoa faz, qual é a flexibilidade dela, né, em solicitar pagamento, solicitar qualquer tipo de ordem, né, em termos financeiros, e a partir daí eles fazem essa movimentação financeira. Teve alguns golpes aí que eu tive conhecimento, investiguei uma parte, eles conseguiram fazer uma empresa, né, fazer o pagamento de 6 milhões de reais para um fornecedor, achando que era o fornecedor, né, na verdade esse dinheiro caiu em uma empresa externa, numa fintech, que mandou esse dinheiro, esse valor foi enviado para Hong Kong. E a partir dali o dinheiro se espalhou aí em criptos, né, em carteiras criptos. Tá? Então, é um crime bem interessante, né, meio sofisticado. Muitas vezes ele leva 3, 6 meses ou até um ano para se concretizar, né, diante do monitoramento que é feito. Tá? Aqui eu trago, então, o e-mail enviado, né, algumas informações aqui que eu tive que ocultar. Né, eles tinham informações de toda a empresa, né? Eles tinham ali contrato social, DRE, enfim, uma série de informações da empresa, por onde eles se passaram, né, como representantes dessa empresa. Tá? E nesse caso aqui, a carga. Né? Então foram diversos caminhões carregados com essa carga aí, que foram enviados inicialmente para Curitiba, e de Curitiba
foi para São Paulo, só que a gente não sabe. A gente sabe que a transportadora envolvida nisso é uma outra vítima, né, que recebeu o valor, inclusive, recebeu o pagamento, né, os criminosos pagaram ela, tá, fez todo o carregamento desse material aí, né, foi levado, então, destino final São Paulo, de São Paulo a carga ela é desmembrada aí e provavelmente já tinha o destinatário contratado, né, já tinha um destinatário que ia comprar essa carga, né. Então, a parte técnica, né, se utilizando de plataformas SaaS e IaaS, né, mensagem de comunicação, registro de domínio, tá? Então, o mesmo modus operandi dos crimes, vejam só, mesmo modus operandi de crimes mais simples, né, eles utilizam para crimes sofisticados, né? Tudo devido ao seu grau de utilização de cada equipamento, né, de cada sistema técnico, né? Então, a parte técnica aqui relacionada ao registro de um domínio, tá? Eles registraram um domínio em nome dessa empresa, tá? Tem aí o endereço IP encontrado, né? Nós conseguimos informações do registro do domínio. Esse registro foi feito no registro BR, tá? Ou seja, tinha informações, né? A busca de informações era um pouco mais simples, tá? Conseguimos chegar no provedor de conexão, o provedor de conexão nos passou as possíveis pessoas que teriam acessado, né, o portal do registro BR para fazer o registro daquele domínio. Tá? Como nós não tínhamos a porta lógica, tá, veio aí, acho que veio 10, 15 pessoas, né, que eram da região lá do norte do estado do país. Tá? Então, que provavelmente foi invadido, ou que se utilizou de laranjas nessa conexão de internet, né? Um outro crime aqui, né, o sex extortion, né? Então foi utilizado aí provedores de serviços de ativos, né, para a manipulação dos valores virtuais, das criptomoedas. Para vocês terem uma ideia rapidamente também, que o tempo está bem escasso aqui, né? Eles mandavam e-mails, né, mensagens para vítimas dizendo: ó, eu tenho fotos íntimas suas, tenho informações sigilosas suas, né? Para eu não divulgar isso, eu quero tanto em bitcoins aí depositado nessa carteira. Tá? Então, a vítima fez a ocorrência, chegou na investigação dos crimes cibernéticos, eles fizeram a identificação, então, daquele endereço, né, da carteira de criptomoedas. Desse endereço, haviam transações, endereços de transações, né, com exchanges. Através da pesquisas nessas exchanges, foi identificado alguns laranjas que estavam recebendo naquelas contas. Através das conexões, né, nessas exchanges, utilizando o perfil, né, do usuário, foram identificados IPs de conexão. Né, desses IPs de conexão trouxe ali informações do provedor de conexão, né, trouxe informações de qualificação, né, a própria exchange trouxe a qualificação dos usuários que estavam acessando aquelas contas, e aí foram interceptados esses números de telefones, terminais, né, de WhatsApp. Aí trouxe esse gráfico aí para vocês terem uma ideia. Essa é a quantidade de conexões utilizadas no WhatsApp naquele número, tá? Que trouxe uma série de IPs dessas conexões. Esses IPs, alguns eram os mesmos que foram utilizados na Exchange Foxbit para acesso àquelas contas, tá? De forma bem resumida, né? Tentando encontrar, então, a autoria daqueles crimes, né, relacionados ao sex extortion. Tá? Então, crimes virtuais já são a principal fonte de lucro das quadrilhas. Como eu falei para vocês, né, o que acontece? Né? As organizações criminosas, facções que a gente conhece, eles investem, né, nesses crimes virtuais, muitas vezes para lavar o dinheiro. Tá? Então, eles se utilizam também desses especialistas, né, em angariar pessoas em contas em fintechs, né, nos gateways de pagamento, tá, para justamente eles conseguirem fazer transitar todo esse dinheiro que eles conseguem coletar através dos crimes de domínio de território, que acontece no Rio de Janeiro, de tráfico de entorpecentes e outros crimes graves. Pegam todos esses valores aí, conseguem transitar nessas contas e pagando também, investindo nesses outros crimes virtuais, né, sofisticados ou não. Tá? Então, alguns princípios básicos de segurança
são aqueles que a gente conhece. O que eu ressalto aqui, né? A questão da validação das informações antes de tomar qualquer decisão, tá? Se utilizando fact-check, por exemplo. Tá? O que mais que eu posso ressaltar aqui? A questão do registrato e do cadastro pré, bem interessante. Tá? Registrato, se alguém pode ter registrado uma conta em uma fintech no seu nome, você não sabe, porque se utilizaram dos dados vazados de alguma plataforma que você tinha cadastro. Tá? Então, acessem esse registrato aí, tem o link mais à frente aqui, ó, registrato, tá? E verifiquem aí quais são as contas, registro de contas bancárias que vocês têm, se fecha com o que realmente vocês têm que ter, tá? O cadastro pré, para ver se vocês não têm números de telefones cadastrados no nome de vocês, no CPF de vocês, né, telefones pré-pago, que muitas vezes utilizam esses telefones aí para cadastrar outros perfis e outras contas, utilizada por laranjas, tá? Então, eu ressalto isso aí, tá? Na pessoa física, procedimento se for vítima. Né? Então, registrar a ocorrência sempre. Tá? Pode ser de forma online, utilizando delegacia online. Tá? Pode ser, na sequência, né? Você pode solicitar, se você caiu no golpe, né? Solicitar o MED, né? Que é o Mecanismo Especial de Devolução, caso o valor pago tenha sido através do PIX. Tá? Então, agora, o Banco Central Brasil ele tem novas regras, né? Onde ele trouxe até uma situação onde ele consegue bloquear a conta que recebeu aqueles valores do golpe, se você conseguir rapidamente notificar, né? E ele consegue até 5 contas que esse dinheiro foi transferido, né, para outras 5 contas também bloquear aqueles valores. Tá? Então, quanto mais cedo você identificar que caiu no golpe, né, registrar a ocorrência e notificar a instituição bancária, mais rápido é para a recuperação desses valores. Tá? Coletar informações, registrar a ata notarial em algumas situações, né? Você quer validade jurídica em uma situação, por exemplo, estão me difamando pela internet, utilizando lá o Instagram, né? Você quer registrar a ocorrência, você quer abrir um processo crime, né, de crimes contra a honra, né? Você quer abrir um processo, sei lá, civil, registra a ata notarial. Né? Ou seja, faz uma documentação lá e você vai validar isso juridicamente em um cartório. Tá? Então, nas pessoas físicas, isso aí, ID, virtual, revisar configurações de privacidade, isso aí já está batido também. Né? Tá? No ambiente corporativo, o que eu trago para vocês aqui, que é a minha última fala. Tá? Depois de registrar a ocorrência policial, apoio jurídico, mesma coisa, ata notarial. Tá? Aí vocês vão me perguntar, né, a ocorrência já não é uma ata notarial, né, já é um documento que pode ser utilizado com fé pública? Né? Infelizmente não. Tem que ter essa ata notarial aí para você validar juridicamente aí, mesmo com a ocorrência. Tá? Congela o ambiente virtual violado para cadeia de custódia, porque dependendo do crime virtual ocorrido na empresa, né, se foi uma invasão de sistema, né, ou se foi utilizado alguma informação de algum sócio da empresa, né, nós precisamos coletar informações que muitas vezes são os IPs de conexão, né, e nós precisamos muitas vezes também da porta lógica, né, ou nós precisamos muitas vezes que tipo de perfil foi utilizado. Né, então, esse congelamento, antes de começar a consertar o problema, né, de corrigir, que muitas vezes a gente quer resolver logo, né, vamos resolver logo lá e vamos corrigir o problema, e depois a gente vê como é que faz para coletar as informações para conseguir chegar aos indícios de autoria. Né. Então, congela o ambiente, tenta copiar, fazer uma cópia dele, né, para depois você corrigir. Tá? Para preservar as evidências e, principalmente, né, relatório interno de compliance. Tá? Com algumas empresas que me relataram problemas de crimes virtuais, né, fizeram excelentes relatórios de compliance que nos ajudou muito. Né? Talvez não a encontrar especificamente o autor do crime, mas para municiar outras investigações, né, que teriam um relacionamento, né, que seriam utilizados os mesmos meios ou que foram utilizados os mesmos IPs ou contas. Tá? Então, alguns mecanismos para prevenção dentro do ambiente corporativo, tá? Termos de conduta, confidencialidade, procedimentos padronizados, políticas de segurança da informação e políticas de acesso a recursos de TI, importantíssimos, né? Mas não só isso, as auditorias e treinamentos são extremamente importantes, né, para que seus colaboradores também estejam, né, preparados para essas situações, que muitas vezes eles são os vetores de ataque. Tá? Processos de segurança bem estabelecidos, né, e ambiente com teste, né, em segurança da informação. Aqui é o site da delegacia online, tá? Se alguém quiser ter acesso, é muito simples também, você bota no Google lá, né,
DOL, Polícia Civil Rio Grande do Sul, vai abrir o site da delegacia online. Quando forem registrar a ocorrência de alguma situação, crime, que envolve o crime virtual, é estelionato. Tá? Estelionato. Depois, esse estelionato que no histórico está descrito que foi um crime virtual, ele passa por um filtro e aí ele vai se transformar, caso numa investigação, vai se transformar numa ocorrência aí de um crime virtual, né? Um estelionato eletrônico, né? Enfim, mais apropriado. Pessoal, fecho aqui, então, com essas informações. Espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês com os assuntos que eu trouxe aqui. Não se esgota aqui, tá? Tem muitas outras situações que nós poderíamos falar. Daqui a pouco fica para o ano que vem, né, mais uma sequência, né, dessa parte, onde a gente pode trazer outros cases, né, diferenciados, e a gente pode, só através do conhecimento, né, para a gente conseguir, então, aí combater, né, esses crimes aí, não somente os virtuais, né, também outros crimes, para que a gente não seja vítima e para que a gente não tenha prejuízos, né, relacionados a esses problemas que estão acontecendo na sociedade, né. Deixo meu muito obrigado aqui, foi uma honra participar, né. Parabéns a todos aí pela presença aí, uma ótima sexta-feira. Fico aberto para perguntas, né, caso tenha alguma situação aí, eu estou disponível, ok? Muito obrigado. Como a gente tinha combinado, nós vamos abrir para perguntas, mas uma pergunta também já está aberta para perguntas, né? Mas eu pensei aqui já, para o ano que vem, você já está convidado, nós vamos arrumar um espaço aí que vai ser uma roda de bate-papo, tá? Que cada um relata a sua experiência e aí a gente vai entendendo como é que conviver com isso, porque tem muito a ver também com questões de engenharia social, que o pessoal se aproveita dos nossos comportamentos para essa questão de crimes. Então, tem um premiado aí que pode fazer uma pergunta. Quem gostaria de fazer essa pergunta? Bom dia. Parabéns pela excelente palestra. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte, quanto por cento desses crimes virtuais efetivamente se chega no autor? E se chegar no autor, é possível fazer alguma coisa? Excelente pergunta. Tá, vamos lá. Chegar no autor é bem relativo, tá? Porque, vamos lá, a polícia ela tem uma escassez em profissionais que têm experiência técnica, experiência no assunto. Tá? Aqui nós temos aí 2 policiais aí, um trabalha comigo, o outro é uma pessoa que eu tenho estimada alegria de sempre me prestigiar aí em vários eventos, né? A gente troca muita ideia, o Adriano de Davi e o Ronaldo aí que trabalham. O de Davi ele trabalha numa delegacia especializada em crime cibernético, que se tornou um departamento, né, hoje na Polícia Civil. Não existia isso no Rio Grande do Sul. Então hoje tem o Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Tá? Então o que acontece? Tá? Esses crimes virtuais sofisticados, tá? Muitas vezes a gente a gente verifica esse crime que aconteceu em um determinado local. Por exemplo, aqui em Caxias, uma empresa sofreu uma invasão de sistema. Né? Eu tento fazer um tipo de investigação, porque o pessoal me conhece, o pessoal sabe do meu conhecimento, né? Enfim, que eu posso ajudar. Né? E aí, em algum caso mais complexo, é necessário levar para esse departamento, porque ali você consegue facilidades, né, em termos de networking que você tem com outras delegacias do país, né? Porque muitas vezes não, a grande maioria das vezes esses crimes eles são interestaduais, né? Como eu falei naquele exemplo lá, né? Os caras estavam lá no norte do país aplicando um golpe em uma empresa aqui de Caxias do Sul, né? Então, como é que você faz para ir até lá e cumprir o mandado de busca? Né? Seria muito simples, a gente identificou lá os possíveis pessoas que estariam, as pessoas que teriam a conexão da internet registrada no seu nome e pedir um mandado de busca para cumprir lá. Só que tem que ir até lá, né? E a gente não tem braço para isso, né? Eu estou lotado numa delegacia, que é a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO. A gente lida muito com facções, organização criminosa, mas o foco é o quê? Tráfico de entorpecentes, roubo de veículos, sequestro, latrocínio, né? São esses crimes, é uma delegacia especializada nesses crimes. Então, quando tem esses crimes cibernéticos, a gente tem os parceiros, né? Como eu falei, o Adriano, lá nessa delegacia, entre outros colegas que nós temos lá, e que a gente busca informações, troca ideias e, em alguma situação que a gente identifica que realmente vai levar
a autoria, né? Porque a gente não vai pegar um crime invadir o WhatsApp lá e me tiraram R$1.000, né? Poxa, porque minha mãe pagou lá um boleto, né? Entendeu? Então fica mais difícil, né, de você investigar pela escassez, né, de profissionais, você gastar energia, né, para você pegar esse crime aí e chegar até o final e identificar os caras lá, né? Então esses crimes eles são reunidos, né, que são muito semelhantes, reunidos pela semelhança, fazem um filtro, tá? E aí se investiga um crime mais robusto e se identifica muitas vezes que eles têm algum tipo de ligação. Tá? E aí sim se chega na autoria. Então, por exemplo, a questão dos médicos que eu falei, né? Você chegou na autoria não só dos golpistas, tá? Desse médico aí que sofreu essa tentativa de desvio, né? De transferência de dinheiro que ele tinha em uma aplicação, né? Pela invasão da conta GovBR. Então, não só, e não é porque ele era médico, né? Então, não só pela questão dos golpistas, né? Diretamente envolvidos, mas chegou no cabeça, ou seja, no cara que tinha o método CAS, e que fazia aquela coleta, ele fazia invasão em bancos de dados de empresas, em instituições, organizações, conectava a API dele e ele tinha diversos grupos no Telegram que ele alimentava e ele cobrava por isso. Então você chegou nesse cara aí, foi preso. Tá? Então, claro, esse cara vai ficar preso? Provavelmente não muito tempo. Ele não cometeu um crime contra a vida de alguém. Né? É um crime patrimonial. Tá? Então ele não vai ficar muito tempo preso. E aí, quando ele sair, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar como técnico informático? É meio difícil. Né? Ele vai querer... Há vagas. É um cara que... é um cara que tem um apartamento de luxo, carro de luxo. Ele estava com... Eles estimaram que ele estava conseguindo... ele tinha um salário mensal de mais de R$50 mil. Limpo, né? Sem pagar impostos. Paga imposto de renda também? Exato. Esse é o problema. Então, sabe, não tem como eu te dizer assim, ó, a gente não chega na autoria porque a gente não consegue chegar lá. Na verdade, é porque a gente não tem braço suficiente para investigar todos os crimes. Mas a gente faz esse filtro para pegar os principais e ver se eles têm ligações com outros para chegar, então, nessas autorias. Aí sim, gastar energia, né? Então, ir até lá, esse rapaz aí, ele estava lá no norte também do país, Ceará, se não me engano, foi preso lá. Né? Então, uma equipe de policiais da delegacia dos crimes virtuais foram para lá, se deslocaram até lá para prender ele lá, né? Cumprir o mandado de busca, apreender celular, apreender objetos, né, relacionados, que são evidências, né? E aí sim, conseguir efetivar essa investigação. Maravilha. Gente, pelo avançado da hora, a gente não tem como abrir mais perguntas, mas me cobrem, ano que vem a gente vai fazer essa rodada de bate-papo num outro ambiente aí, que nós vamos falar sobre... Mas, e o Davi já está convidado também, né, para estar com a gente, né, e quem mais vocês quiserem, te montam uma equipe aí, exatamente, né. Eu quero convidar o Vinícius, nosso vice-presidente, para entregar um brinde aí ao nosso palestrante em agradecimento. Por favor, fique mais próximo aí ao meio, ao centro do palco, por favor. Também temos um brinde aqui do Senac. Cris, por favor, faça a entrega. Roberto, de fato foi uma alegria muito grande te receber. A gente agradece por toda essa disponibilidade. A gente sabe que o quanto vocês têm de trabalho, como você disse, falta abraço, mas que bom que ainda sobrou um espacinho na tua agenda aí e pela corporação por ter até liberado aí para estar conversando com a gente, né, e orientando. Tomara que a gente consiga ter levado algumas informações que vocês possam utilizar no dia a dia para a gente evitar esse tipo de situações, né? Então, isso, material a gente vai preparar aí para vocês e compartilhar depois. E principalmente, né, desconfie. É uma pena que tenha que ser assim, né? Mas tem que ter muito cuidado com isso. Então, Roberto, muito obrigado de coração, viu? E, gente, eu tenho um último recadinho que a gente tem. Eu convido ao palco a secretária municipal de Administração, Tecnologia e Inovação, Grégora Passos. Ela vai fazer um convite para vocês e apresentar um pouquinho da programação
da Semana Municipal do Empreendedorismo e, a partir desse ano, de inovação, tá? Que é uma organização da Secretaria, das Secretarias da Prefeitura e também com envolvimento de as nossas entidades aqui regionais. Enquanto isso, pessoal, por favor, projetem a programação na tela. Bom dia a todos. Eu gostaria aqui, em nome do prefeito Adiló, agradecer ao Trinopolo, né, agradecer ao Vinícius, vice-presidente, ao Edson. E estou aqui para convidá-los, então, para mais uma sequência de eventos importantes, como o de hoje, né, como o Roberto trouxe para nós. Grande conhecimento e os crimes virtuais hoje, então, são as nossas dificuldades no momento. A Semana do Empreendedorismo e Inovação, esse ano, tem uma novidade, justamente, passa a compor a programação Eixo Inovação, e ela está sendo organizada por 3 secretarias: Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Administração e a Secretaria de Agricultura, com a parceria de diversas entidades, uma delas o Trinopolo, que faz parte do nosso Conselho de Inovação da cidade. Então, ela inicia segunda-feira, segunda, terça e quarta, 10, 11 e 12, no Quinta São Luís. E a gente tem uma vasta programação. Eu vou pincelar alguns eventos, mas depois, no final, terá o link para vocês acessarem a programação completa e o link das inscrições também. Ela inicia nessa casa, segunda-feira, na reunião almoço da SIC, a abertura oficial com a palestra Arte de Vender com Propósito e Performance, com Everaldo Rodrigues. À noite, no mesmo dia, nós temos a congratulação às empresas, né, com a entrega das homenagens pelo tempo de empresa, 40, 50, 60 anos. No dia, se quiser passar, no dia 11, Maratona de Inovação Agro, rodada de negócios. No dia 12, então, um dia todo reservado à inovação. A gente vai ter o Café com Inovação do Bar, no Quinta São Luís, uma palestra às 10h40, Pense com IA e Acelere Seus Processos, com o Gustavo Meires, que inclusive já esteve em Caxias em outra oportunidade. À tarde, será promovidas conexões para inovação, então as empresas, as startups que querem apresentar alguma solução para o poder público, as secretarias estarão à disposição para ouvir e para conhecer as novas tecnologias e muito provavelmente, né, o que nos interessar implantar no poder público, e essa é uma parceria, então aqui a gente fala com empresas de TI, muito importante essa parceria. O painel do Talkshow Summit Brasil, que vai acontecer em Porto Alegre no próximo ano, às 18 horas também. E aí, se quiseres passar a lâmina aqui. Aqui, então, o QR Code, que o Edson nos trouxe graciosamente, tem o link das inscrições e de toda a programação, então gostaria de convidá-los, quem puder estar conosco, não precisa ser na semana toda, pode ser em eventos específicos, mas a gente gostaria que vocês pudessem participar. Então, muito obrigada, parabéns pelo evento mais uma vez, e também nós estamos à disposição na Secretaria, né, de Administração, para quem quiser nos procurar, pode pegar os nossos contatos com o Edson, nos apresentar as soluções que vocês têm, com certeza, para a nossa cidade. Muito obrigada e um bom final de semana a todos. Obrigado, Grégora. Obrigado por prestigiar o nosso evento, por compartilhar esse calendário conosco. Então, fica esse convite. Tem vários eventos no site do Trinopolo, onde tem também ali o QR Code na mesa, na nossa agenda, está o evento, e entrem no evento porque tem vários eventos que são diferentes, que precisam de inscrições separadas, não é? Um cadastro para todos os eventos. Dê uma olhada, tem coisas bem interessantes, prestigiem. E, gente, quero agradecer a presença de todos, nossos caríssimos associados, patrocinadores. Quero reforçar aqui o quanto esse tema é importante para a gente estar sempre atento às nossas empresas. Também agradecer ao Charles, vocês, não sei o quanto vocês conhecem aqui, mas existe a APC-RS, que é uma associação dos profissionais de cibersegurança. Então, como é que o Império contra-ataca, né? Ou se protege, ao menos, né? Então, tem vários profissionais aqui que atuam dentro dessa área, né? E se vocês quiserem das empresas, precisarem de algum contato, trocar algumas informações, seja com o Roberto, seja com os profissionais, a gente tem muitas empresas associadas que trabalham com cibersegurança também, é importante a gente ficar atento a esse tema.
Temos 5 minutos para as 10 horas e a gente tem esse compromisso aqui com a casa para a gente liberar, porque em seguida tem almoço. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. É uma alegria recebê-los aqui e essa casa tão cheia. Em breve a gente chega aos 200. Vamos tirar os biomos ali de atrás e vamos colocar só mesas, né? Cada vez já fica o convite para o próximo, o último dia 12 de dezembro, então, sejam conosco. Tenho certeza que vai ser igualmente muito bom. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo final de semana. Cuidado com as chuvas fortes e se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.